Quando pensamos no clã mais poderoso de Naruto, geralmente nos vem à cabeça o clã Uchiha, o clã Senju e até mesmo o clã Uzumaki. Porém, existe um clã extremamente subestimado pelos fãs de Naruto, o clã Akimichi. Eu acho que subestimar esse clã é um dos maiores erros que alguém pode cometer quando o assunto é Naruto, porque quando analisamos os feitos, as habilidades e o papel do clã na história, percebemos uma coisa muito interessante. Os Akimichi disputam o topo entre os clãs mais poderosos de toda a obra, e você até pode pensar que isso é exagero, mas hoje eu quero te mostrar o porquê o clã Akimichi tem potencial para ser o clã mais poderoso de Naruto. Vamos começar pelo básico. O clã Akimichi não é apenas um grupo de ninjas grandes e fortes, a própria vila os trata como a lança e o escudo de Konoha, ou seja, eles representam simultaneamente ataque e defesa. Essa menção de lança e escudo de Konoha é oficial, e quando paramos para pensar e analisar que dentro da vila de Konoha já existiram clãs extremamente poderosos como o próprio clã Uchiha, essa nomenclatura passa a ter um peso ainda maior. Representar simultaneamente o ataque e a defesa da vila os difere de muitos clãs especializados em apenas uma função. Os Akimichi possuem uma força física absurda, resistência gigantesca e uma característica única: a capacidade de converter calorias em chakra. Pense nisso por um segundo. Enquanto a maioria dos ninjas depende apenas das reservas naturais de chakra, os Akimichi transformam o próprio corpo em combustível de batalha. Quando isso não é o suficiente, eles ainda possuem as famosas 3 pílulas coloridas do clã. Essas pílulas convertem o excesso de gordura em chakra em níveis extremos. É um aumento de poder absurdo, embora com custo físico elevado. Na prática, é quase como um sistema interno de emergência. Um Akimichi pode literalmente sacrificar o próprio corpo para liberar uma quantidade monstruosa de chakra. E não é só isso, eles ainda utilizam bastões especiais que aumentam de tamanho junto com o usuário, transformando a força física deles em um poder destrutivo em larga escala. Essa peculiaridade de mudar o tamanho dos bastões lembra muito o que acontece com o Rei Macaco Ema, que quando em seu modo de bastão adamantino pode alterar suas proporções. Uma mecânica muito interessante e apelona que é muito pouco comentada. Os Akimichi têm essa capacidade. Partindo para um lado mais histórico, o clã é muito mais antigo do que a gente imagina. Ao longo da obra é revelado que o clã teve pelo menos 16 líderes Akimichi. Não sabemos quanto tempo cada líder governou, mas usando uma medida conservadora, o clã existe há séculos. O clã Akimichi é uma linhagem extremamente tradicional de Konoha, e isso fica ainda mais evidente quando olhamos para o seu passado. Houve uma época em que o segundo Hokage Tobirama Senju liderou uma equipe com shinobis extremamente capacitados, e entre eles estava Torifo Akimichi, representando o clã Akimichi. Dentre os selecionados para a equipe haviam alguns ninjas lendários, como o caso de Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage. Isso já mostra que o clã Akimichi já era tratado como elite muito antes da geração de Naruto. Mas o momento em que muita gente deveria ter acordado para o poder Akimichi foi no clássico. Choji Akimichi, o Akimichi mais famoso da série, começa como um alívio cômico, guloso, inseguro, sem grandes feitos. E isso engana completamente o público, até chegarmos em sua luta contra Jirobo. Ali acontece uma transformação absurda. Choji utiliza as pílulas do clã e desperta o modo borboleta. Jirobo, que antes conseguia levantar Choji gigante com apenas uma mão, é derrotado por um único golpe, um soco, e fim de luta. No anime a luta é até mais encorpada, tendo algumas cenas extras, mas no mangá apenas um único soco de Choji foi o suficiente para derrotar o inimigo. Choji, usando seu poder máximo, naquele momento estava muito acima do nível que a maioria da fandom atribui a ele. As pessoas costumam colocar Choji no mesmo patamar de personagens medíocres, como Kiba ou Neji, mas o Choji em seu modo borboleta já estava em outra conversa. O problema do Choji é que ele não conseguia sustentar esse estado sem sacrificar o próprio corpo. Por usar tamanho poder, Choji acaba ficando extremamente magro, sacrificando todas suas calorias. Porém, o salto para o Shippuden acontece. Choji aprende a usar o modo borboleta sem as pílulas, e isso muda completamente a dinâmica. Agora, ele acessa aquele poder de forma muito mais segura, e o detalhe mais absurdo é que ele consegue ativar o modo mantendo a gordura corporal. Ou seja, as reservas de chakra de um Akimichi são enormes, e Choji é a prova viva disso. Ao chegar da Guerra Ninja, o Akimichi mais famoso tem alguns feitos impressionantes. Durante a guerra, Choji enfrenta múltiplos inimigos de alto nível,
luta contra Kakuzu, enfrenta Asuma reanimado, ajuda na contenção dos irmãos Ouro e Prata usando o chakra da Biju e mesmo depois de tudo isso, ainda continua combatendo. Mas o feito que realmente destrói a ideia que os Akimichi são coadjuvantes envolve a Gedomazo. Sim, a casca do 10 caudas, talvez a invocação mais assustadora de toda a franquia. Choji cresce até ficar com proporções gigantescas, então ativa seu modo borboleta e enfrenta aquela monstruosidade. E reparem no detalhe, ele faz isso depois de já ter gastado enormes quantidades de chakra na guerra, e mesmo assim ele continua lutando em um nível absurdo, gigante com o modo borboleta ativo contra o Gedomazo e ainda se mantém gordo, o que significa que ele ainda tem grandes reservas de chakra mesmo depois de tudo isso. Choji também não estava sozinho, Chose Akimichi também participa diretamente do confronto, pai e filho enfrentando a Gedomazo em uma luta gigantesca, literalmente. Sinceramente, quantos clãs podem dizer que seus membros bateram de frente com a casca do 10 caudas? E ainda tem mais. Ao longo da guerra, vemos vários Akimichi ajudando a imobilizar o próprio 10 caudas, segurando os rabos da criatura, lá ele. E eles fazem isso apenas na base da força bruta. Parem pra pensar no que isso significa. Estamos falando da entidade mais poderosa do mundo ninja naquele momento. E membros comuns do clã tinham força e poder o suficiente para participar fisicamente dessa contenção. Isso é um feito de poder físico e força que poucos clãs e personagens conseguiram demonstrar ao decorrer da obra, mas acaba passando batido por boa parte da fandom. Se pegarmos em resumo, em força física os Akimichi estão no topo, em resistência estão entre os melhores, em capacidade de combate prolongado são absurdos graças à conversão de calorias em chakra, em poder destrutivo também conseguem atingir proporções gigantescas graças ao jutsu de expansão corporal, em reservas de chakra não é absurdo compararmos com clãs famosos como o caso dos Uzumaki, afinal o exemplo que dei mais cedo sobre Choji é extremamente absurdo. Depois de fazer tudo o que vimos, ele ainda tinha chakra. A diferença é que os Uzumaki possuem mais hype narrativo, os Akimichi possuem menos glamour, mas os feitos estão lá. Acredito que o motivo de muita gente subestimar o clã Akimichi é justamente esse. Eles não têm Sharingan, não têm Rinnegan, não têm Byakugan, não têm técnicas visualmente apelonas, mas quando chega a hora de carregar peso, de segurar monstros gigantes e de transformar o próprio corpo em arma, poucos clãs conseguem competir com os Akimichi. No meu ponto de vista, o que faltou para o clã Akimichi se consolidar como um dos mais poderosos da obra, ao lado dos Uzumaki, Uchiha e Senju, foi ter um ninja histórico carregando o nome do clã. Não me entendam errado. Eu acho o Choji extremamente poderoso, pra mim, muito subestimado pela fandom. No meu ponto de vista, muito mais poderoso que muitos dos Kages que já conhecemos na obra. Porém, se tivéssemos histórias de um Akimichi lendário que lutou nas épocas de Madara e Hashirama, isso seria completamente diferente. A misticidade de ter um ninja lendário em épocas tão perigosas como a época dos estados combatentes mudaria completamente essa balança. Algo muito parecido acontece com o clã Sarutobi, onde há relatos de um ninja lendário chamado Sasuke Sarutobi, sim, o mesmo nome do Sasuke Uchiha, inclusive é por isso que o Sasuke recebe esse nome. Nunca vimos basicamente nada sobre Sasuke Sarutobi, mas sabíamos que ele era um ninja extremamente poderoso, por citações e pelo fato dele viver em uma época tão difícil como a época dos estados combatentes. Se tivéssemos um Akimichi com uma lore parecida, as coisas mudariam, a percepção do público em um geral seria diferente. Mas aí, Guinenzada, eu quero saber de vocês. Pra vocês, qual é o clã mais poderoso de Naruto? E vocês acham que o clã Akimichi teria chances contra esse clã? Deixa aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve, comente e eu te espero numa próxima.